Estamos de volta, 11 horas e 28 minutos. Hoje estou recebendo aqui Vivaldo Lopes, consultor econômico. Doutor Vivaldo, nós já conversamos no início sobre a gasolina. Isso está tirando o sono de quem precisa. Não tem mais esse negócio de vir aqui em casa. Faz uma videochamada, né? Passou a ser um produto muito sofisticado, gasolina muito caro, né? Não, é. Produto de luxo, né? É que nem eu vi ontem nas redes sociais que comer carne na Sexta-feira Santa não é mais pecado, é luxo. É um luxo, né? Que poucos podem ter, né? E está tudo muito caro, né? Sobre o preço do combustível, primeiro fazer um registro, porque fica todo mundo batendo aí de secretário de Fazenda, de governador, que é ICMS. Sim. Não é. Eu não vou falar de culpados, mas eu vou falar sobre responsável. Quem que é responsável pela gasolina estar hoje a R$ 5,70 aqui em Cuiabá? É a Petrobras. Não adianta dissimular, falar que o governo federal está baixando impostos, que o governo estadual tem que baixar ICMS. É a Petrobras. Por quê? Porque desde 2017, ainda no governo Temer, a Petrobras mudou sua política de preço. Ela passou a botar o preço do diesel da gasolina considerando a variação do dólar e a variação do preço internacional do petróleo. De lá para cá, essas duas coisas só aumentaram. E ela tem aumentado semanalmente. Então, enquanto ela não alterar essa política de preço, de reajustar a gasolina e o diesel conforme a variação do dólar e a do preço internacional do petróleo, não adianta baixar todos os tributos. Se baixar todos os tributos, depois ela dá aumento. Vamos dizer, hoje, de cada R$100 que você compra de gasolina, 46 são tributos. Vamos dizer que, num milagre, o governo federal resolva abrir mão de todos os tributos e o governo estadual deixa de cobrar o ICMS. Vai baixar 46% nos 100. Em seguida, a Petrobras vai dar 60% de reajuste. Não vai adiantar nada tirar os tributos se ela não parar de reajustar semanalmente. Então, em resumo, o responsável pelo aumento semanal e mensal de preço é a Petrobras. Nem é o governo federal com seus tributos, que significam 9% sobre o preço, nem é o governo estadual, cujo ICMS são 25% de alíquota. E sempre foram, não mudou nada atualmente. A carne, nós vamos continuar com esse preço abusivo? A carne já tem uma outra perversidade. Por quê? Porque os preços internacionais estão bons e o Brasil, os produtores brasileiros passaram a exportar mais carne do que vender para o mercado local. Então, o preço falta aqui e o preço fica mais alto. Segundo, as carnes de forma geral, suíno, frango e bovino, mais o suíno e o frango, 90% a 94% de um frango é alimento dele, é ração que vem da soja e do milho. Se o preço do milho aumentou tanto, o preço da soja aumentou tanto, a ração ficou mais cara. Então é natural que o preço do frango e do suíno também fique mais caro. No caso do bovino, é porque foram destruídos nas últimas queimas, aí, incêndios, boa parte dos pastos. Então, boa parte dos suínos, dos bovinos nossos eram alimentados nos pastos. E boa parte teve que fazer com ração. Mas, principalmente, é porque o dólar subiu, ficou mais atraente exportar do que vender no mercado interno. Portanto, os preços aumentaram. Bom, ontem, né? Foi ontem, né? Que 300 economistas... Domingo, 300 especialistas da área econômica fizeram um documento cobrando medidas em relação ao coronavírus. Que movimento é esse? Olha, um movimento muito expressivo e provavelmente deve estar tirando o sono do presidente Bolsonaro e dos seus partidários. Por quê? Ele começou com um movimento de 200 economistas, muito expressivo, talvez os maiores economistas do país. Eles têm um grupo que debate a economia, chama Economistas do Brasil, debatem a economia o tempo todo, e eles resolveram não ficar só no debate, na crítica, nos artigos, nas palestras, nas videoconferências. Resolveram fazer uma carta à nação brasileira. Essa carta à nação brasileira tem, então, uns 5 ex-ministros da Fazenda, tem uns 6 ex-presidentes do Banco Central que assinaram a carta. E depois houve outras adesões. Teve os 2 presidentes do Banco Itaú, teve o presidente do Credit Suisse, teve grandes empresários. Então, o que a gente pode traduzir? É a elite econômica do Brasil que está se manifestando. São os homens mais poderosos em termos de influenciar os economistas e os banqueiros mais poderosos.
assinaram a carta Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, que são os donos, os controladores do Banco Itaú. Cada um tem uma fortuna, algo em torno de 10 bilhões de dólares. Assinou a carta também o José Olímpio, que é presidente do Credit Suisse, e vários ex-presidentes do Banco Central. O que eles disseram? Disseram o seguinte: a economia brasileira está afundando e nós estamos chegando a 300 mil mortos por má gestão da pandemia. Focaram no governo federal, no presidente da República e no ministro da Saúde, porque não souberam lidar com a pandemia. Não compraram as vacinas no tempo que precisavam, não estimularam a sociedade a fazer o afastamento social, não fizeram lockdown no começo, quando deveria fazer, enfim, não tomaram as providências que outros líderes mundiais tomaram. E esses economistas, começou com 200 que assinaram a carta, às 4 horas ela foi publicada, 4 horas de domingo, na segunda-feira já tinha 1.500 adesões, entre os maiores empresários brasileiros. Por que é preocupante isso para quem está lá? Porque essa elite econômica sempre apoiou o Bolsonaro. Essa elite econômica, que são os banqueiros da Faria Lima, que são os grandes empresários, que são os grandes economistas, marcharam contra o PT, apoiaram, financiaram a campanha presidencial de Bolsonaro e até agora têm apoiado. Agora eles estão manifestando o seguinte: nós não apoiaremos mais quem está tratando a pandemia desse jeito, porque morrer 300 mil pessoas, 12 milhões de contaminados, é má gestão, é falta de liderança, é falta de integração nacional. E isso afeta a economia. Porque esses banqueiros, claro que estão preocupados com vidas também, mas eles estão preocupados também com os negócios. E quanto mais demorar reduzirmos o número de mortes e a pandemia, a economia não volta ao normal. Ano passado, a economia brasileira já caiu 4%, e esse ano, que havia uma expectativa de crescer 4%, já estamos replanejando para algo em torno de 3%. E o primeiro semestre vai ser de crescimento zero, na leitura desses economistas. Então, eles estão cobrando mais responsabilidade e mais determinação e mais liderança por parte do governo federal. Veja bem, coincidência ou não, isso foi publicado no domingo, já tomou conta primeiro das redes sociais, depois de toda a imprensa brasileira e de toda a imprensa mundial. Na quarta-feira, na terça, o presidente já fez uma declaração à nação, dizendo que agora ele vai liderar a vacinação, vai estimular a população a fazer a vacinação, e na quarta-feira convocou os presidentes do Senado, da Câmara, da STF e os governadores para fazer um comitê de combate à Covid. Creio que grande parte disso foi influenciado por essa carta, por quem assina a carta. É isso que eu ia te perguntar, né? Na prática, o que uma carta dessa produz? Ela faz ter um desdobramento ou é mais ou menos como a visita do PROCON ao Santa Rosa ali, que vai lá? Ela tem um efeito prático. Por quê? Primeiro, é a gota d'água que transbordou do copo. Eles estão dizendo o seguinte: o copo encheu, nós não temos mais paciência, não aguentamos mais essa má gestão da pandemia. E isso está dito por os homens que decidem os negócios no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos. Domingo foi publicado isso. Na segunda noite, esses mesmos empresários, banqueiros, industriais e economistas que assinaram a carta foram recebidos num jantar, ou receberam em jantar, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal. Então, eles saíram de Brasília, foram a São Paulo sentar com essas pessoas para entender por que o significado não é uma simples carta, é uma manifestação pública de insegurança e de insatisfação com a condução da pandemia e, portanto, com a condução da economia brasileira. E quando a economia vai mal, todos vão mal. E se não resolver bem a pandemia, não tem negócio, não tem evolução, não tem crescimento econômico, não tem emprego. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas. O auxílio emergencial atendeu 68 milhões de pessoas no ano passado. E esses 3 meses que está sem auxílio emergencial, está fazendo uma falta danada. Compreende? Então, como a gente está demorando demais a combater a pandemia, a economia também está demorando a reagir. Então, ela tem o seguinte significado: acabou a tolerância política,
e acabou o apoio ao presidente, pelo menos da parte desse pessoal, e tiraram o apoio do ministro Paulo Guedes, que sempre foi apoiado por essas mesmas pessoas que assinaram a carta, ou pelo menos a maior parte. A falta desse apoio vai reverter em quê? Essa pode refletir lá na frente numa dificuldade para uma reeleição. Essa falta de apoio esse apoio que foi dado a ele pode ser redirecionado para um outro candidato, que pode surgir aí, que a gente ainda não está no radar. Pode ser o Lula, pode ser, mas pode surgir um outro que ainda não está no radar. Mas aí não se politiza ainda mais a pandemia? É porque não é politizar, aí já é um posicionamento empresarial. Eles não são partidários. A maior parte desses camaradas nem tem ligação partidária. Eles estão dizendo o seguinte: a economia está indo muito mal porque nós estamos administrando mal o combate à pandemia. Mas a população já está reclamando disso faz dias, né? Vou só falar para você, essa reunião da quarta-feira que o presidente Bolsonaro fez para criar esse comitê, unificar o combate à pandemia, está exatamente com 12 meses de atraso, 1 ano de atraso. Ele era para ter sido feito, essa atitude feita na quarta-feira de reunir os líderes, os representantes dos poderes e os representantes dos governadores, era para ter sido feito em março de 2020. Está com 1 ano de atraso. Agora, alguns governadores já não se manifestaram, ou se manifestaram contra esse movimento. Já é um sinal de trégua. Eles recuaram, você vê que não houve crítica no seu de São Paulo, porque não foi chamado, e ele está certo, porque dos estados, o único que não poderia estar ausente daquela reunião é São Paulo. São Paulo representa 40% da economia brasileira, representa 45% da população brasileira. Então, se você vai chamar, não pode chamar os 27 governadores, mas vai chamar alguns, não tem que chamar o do Rio, tem que chamar o de São Paulo, mesmo que você não goste dele, porque ele representa 47% do PIB brasileiro. E não foi chamado. Então, ele reclamou o seguinte: olha, não sei se isso vai funcionar bem, porque São Paulo não foi ouvido, São Paulo não estava lá. Tá certo, hoje de cada 10 vacinas que são aplicadas nos brasileiros, 10 são resultado de São Paulo. É feito no Butantan e por iniciativa do governador de São Paulo. Eu nem sou aliado dele, mas é preciso reconhecer isso. Porque até o Butantan dizer que ia começar a vacinar a população de São Paulo no dia 25 de janeiro de 2021, o ministro o ministro da Saúde e o presidente estavam lutando contra a vacina. Alguém vai ter que quebrar a crista nesse negócio aí, né? Naturalmente. Eu acho que o presidente já deu sinais de que vai recuar um pouco para conciliar e juntar forças. Você acha que esse é o caminho? Esse é o caminho, sempre dizendo, com 1 ano de atraso. E Mato Grosso, como é que você avalia o que está sendo feito aqui? Mato Grosso está fazendo o que é possível, dentro das suas limitações. O governador não pode muito, nesse caso, mas fez o pouco que pode. E os prefeitos são os mais vitimizados disso, porque eles não têm dinheiro para comprar vacina, eles não têm poder, nem se tivesse dinheiro, os grandes laboratórios não vendem direto. Os grandes laboratórios já disseram e reafirmaram: nós só vendemos para representações nacionais. Então, se alguém tem que dialogar com os grandes laboratórios, tem que ser o Ministério da Fazenda e da Saúde. Excepcionalmente, São Paulo conseguiu, porque São Paulo é um país dentro do país. E porque naquele momento ninguém estava procurando vacina. Eles foram à China e conseguiram convencer os chineses a vender o insumo para o Butantan. Então, o que os governadores estão... E os governadores e prefeitos são uma vítima, porque eles são obrigados, eles que têm que tomar a medida mais antipática que tem. Qual que é a medida mais antipática no combate à pandemia? É o isolamento social, é o lockdown. Ele é o mais antipático, é o que mais pega as pessoas. Você é favorável? Eu sou favorável. Ao lockdown? Claro. Onde que você teve sucesso no combate à pandemia sem o lockdown? Não sou contra o lockdown. Nenhum lugar. Na Alemanha teve que fazer lockdown, em Londres, em Portugal, aqui em Araraquara. Acho que se parar de vender bebida já vai ser um lockdown. Pode ser, lockdown é para todo mundo, inclusive para bebida. Quando se faz um lockdown... Agora, eu estou falando, eu sou favorável, mas sou descrente, eu acho que não vai ter lockdown no Brasil e nem em Mato Grosso. Essa balela aí de que o Ministério Público vai entrar com ação, não vai funcionar. Mesmo que funcione, que o Ministério Público entre com uma ação e o TJ conceda, o lockdown ele não sai à força. Ele tem que ter uma liderança política, e é o prefeito e o governador querendo e convencendo a sociedade que é importante. A força ele não funciona e a população tem que estar querendo.
E a população está com medo do lockdown e o empresariado mato-grossense está contra. Então aqui em Mato Grosso não tem lockdown, nós vamos ter que sofrer um pouco mais até que tenhamos ampliação da vacina. Tem muita gente procurando consultoria na área econômica? Um pouco menos. Por quê? Agora a consultoria é engraçada. Ela já surgia com as pessoas querendo reestruturar empresas, mas agora tem uma coisa interessante. Além de empresas precisando de consultoria, tem um volume grande de pessoas que não gastaram porque ficaram sem poder gastar, sem poder viajar, sem poder comprar, sem poder consumir, e aumentou a poupança. Então, esses estão procurando a consultoria para ver como investir esse dinheirinho que acabou sendo guardado. O que para nós, economistas e consultores, é uma boa notícia. Né? Com certeza. Tem um dinheiro guardado da poupança e que está por aí, e que as pessoas querem investir para, pelo menos, render um pouquinho mais. É possível isso nesse cenário todo? É possível. Mesmo que menos, com a taxa de juros baixa, o rendimento é menor, mas pelo menos você preserva o capital e ganha algo em 3% a 5% ao ano. Tem muita gente apostando nas criptomoedas, né? Eu ainda considero uma loucura, né? Você vai comprar uma moeda que você não conhece, não tem garantia, você não vê, só existe no mundo virtual. É de um alto risco. Eu diria o seguinte, se você tiver $1 bilhão guardado, aí você pode tirar uns 10 milhões e comprar criptomoeda. Mas se você não tiver $1 bilhão como patrimônio líquido, não compre criptomoeda. É dançar na beira do abismo. Sem saber do amanhã, né? Sem saber do amanhã. Vivaldo Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado mais uma vez pelo papo. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Vamos aguardar os desdobramentos, né, econômicos e sociais. Obrigado, viu? Obrigado. Conversei com o consultor econômico Vivaldo Lopes. Procure ele nas redes sociais, entende tudo de economia. 11h45, vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Até já.